Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020. E como é que estão as coisas por aí? Por aqui segue o frio, maldito frio. Deixa eu reclamar do frio, porra! E tem uma obra aqui do lado também, cara, que agora acho que deu uma trégua, mas tava foda. Tinha um batistaca e depois veio uma, sei lá, uma serrilharia, sei lá, um barulho zumbido. Vamos ver se eles não atrapalham agora esse programa. Vamos lá. Começando aqui mais um programa, agradecendo aí quem está mandando as dicas, estou respondendo já já todo mundo, curtindo também ver os comentários no YouTube e muita gente se dispondo a participar da videoconferência que eu estou propondo. Massa, mas me manda um alô no trabalho sujo por e-mail @gmail.com, por favor, que aí eu consigo me organizar melhor e provavelmente eu vou entrar em contato com vocês por e-mail para a gente tentar marcar um dia e uma hora. Acho que vai ser tipo começo da noite, na semana que vem, terça-feira, eu acho. Cogitando aí, o que vocês acham? Me manda um alô lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com e também, se você quiser colaborar com o meu trabalho e entrar no Clube Trabalho Sujo para receber aí em primeira mão algumas coisas que eu estou publicando aqui no meu canal do YouTube. Por enquanto ainda é o Festa Solo, que ontem inclusive teve uma massa, foi demais, e aí na segunda que vem a discotecagem que eu fiz ontem vai ao ar como um Vida Fodona no Trabalho Sujo, mas se você colabora com o meu trabalho já recebe essa discotecagem no sábado, bem como o programa semanal de entrevistas Bom Saber. Amanhã o programa, as duas edições dessa semana, que teve edição dupla, que foi com a Alessandra Leão e com o André Tchernobyl, o Cardoso, já foram entregues para quem está colaborando com o meu trabalho e amanhã elas abrem para o público em geral. Então, duas entrevistas amanhã que, se você colabora comigo, já assistiu no conforto do seu lar. Terça-feira é dia de livro e olha só que coincidência, a minha convidada de hoje trouxe livros, eu só me liguei agora, comecei a gravar e eu falei, nossa, pode crer, a dica delas foram só livros. E vou chamar aqui a querida Clarice Cobra para indicar esses tais livros que ela separou aqui para leitura durante a quarentena. Grandes livros, inclusive. Diga lá, Clarice. Pera aí. Tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem? Bom, eu vim trazer umas dicas de livros que eu ando lendo na quarentena sobre música, que eu acho que tem me ajudado a manter a cabeça no lugar nesse tempo tão maluco que a gente está vivendo. Tenho mergulhado muito nos livros e ando lendo coisas muito interessantes, então acho que vale compartilhar. O primeiro livro que eu vou recomendar a leitura, infelizmente ele não foi lançado no Brasil, então não tem tradução. Sei que não é a coisa mais inclusiva para se indicar no momento, mas para quem tem a facilidade no inglês, eu acho que é disparado o livro que eu mais recomendo. Esse aqui, o They Can Kill Us Until They Kill Us, escrito pelo Hanif Abdulhak. Eu trouxe a versão no Kindle, mas tem a versão física também para vender na internet. É um livro que é um compilado de dissertações do Hanif, que é um crítico musical e poeta norte-americano, e ele fala sobre música como eu nunca vi ninguém falar. É muito bonito o jeito que ele escreve e como ele relaciona a música ao luto, à vida, à morte, principalmente o luto, vida e morte de pessoas negras. Ele é um autor negro e eu acho que a gente, na luta antirracista, a gente precisa estudar muito, se educar muito. E eu acho que ele dá grandes aulas nas dissertações dele, são todas muito emocionantes. E ele fala de artistas desde Prince a Fall Out Boy e Nina Simone até Carly Rae Jepsen. Então, além de tudo, também são divertidas de ler porque são coisas muito atuais. Então, com certeza, é um livro que eu indico muito, o They Can Kill Us Until They Kill Us. A minha segunda indicação de livro, na verdade, é uma duplinha de livros que eu considero leituras muito complementares e também muito urgentes para o momento que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, que infelizmente a gente está assistindo a ascensão do fascismo e perseguição de grupos antifascistas. Então eu acho que mais do que nunca a gente precisa estudar sobre o movimento antifa e como a gente pode se organizar. E eu acho que a música sempre foi grande aliada nessa luta. Muitas bandas se posicionam politicamente.
E eu acho que é muito importante a gente saber a história delas pra gente poder entender o que está acontecendo agora. Então, o primeiro dessa duplinha que eu trouxe é o Nossa Banda Podia Ser a Sua Vida, do Michael Azerrad. Esse aqui foi lançado no Brasil pela Powerline, tá com estoque no site deles, eu chequei. É uma tradução muito boa. E nesse livro, na verdade, os dois eles vão tratar sobre a cena underground dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, especificamente em Washington, quando surgiu o movimento punk e hardcore. Nesse livro, ele vai, em cada capítulo, fazer uma biografia das principais bandas do movimento. Então, tem capítulos sobre Minor Threat, tem sobre Sonic Youth, Dinosaur Jr., Fugazi. É muito bom, bandas muito importantes, e que é sempre bom a gente conhecer a história delas pra gente entender o que está acontecendo hoje no mundo. E o que eu considero complementar a esse livro é o Dance of Days, que ele tem também lançamento do Brasil, tem a versão traduzida, eu inclusive tenho o físico, mas é que ele não tá aqui comigo, então eu baixei ele no Kindle, também é fácil de achar, que foi escrito pelo Mark Jenkins e o Mark Anderson, e diferente do A Nossa Banda Podia Ser a Sua Vida, nesse livro eles não vão focar em biografar as bandas, mas eles vão contar sobre o movimento, então eles vão trabalhar tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos para ter esse pico de jovens revoltados e se organizando politicamente e se expressando através da música. Então acho que também é um livro muito legal, as duas leituras elas casam muito bem e não fica muito repetitivo, sabe? O assunto é muito legal. E por último, a minha última dica de leitura de música da quarentena é a minha bíblia pessoal, o Como Funciona a Música, do David Byrne. Esse é um livro que eu amo muito e que eu considero muito legal, assim, muito melhor ter ele físico do que ler ele online, porque a edição brasileira dele é muito boa e ele tem muitas imagens dentro do livro que complementam a leitura. Então é um livro que ele é mais gostoso de ler fisicamente, mas se você não quiser comprar também tem a versão e-book dele fácil de achar. Mas nesse livro são grandes aulas que o David Byrne dá sobre realmente como funciona a música pra gente e de uma forma muito acessível, o que eu acho mais importante. É um livro muito fácil de entender, ele vai falar sobre todos os processos musicais, tudo o que mudou na tecnologia da produção musical, desde o analógico até o digital, até como a música é gratuita agora por streaming, e também como a gente recebe a música, como é diferente, como o nosso cérebro entende ela ao vivo e gravada. E ele é muito lúcido, ele é muito adaptável a todas as transformações, ele é sem amarras, então é um livro que eu recomendo muito pra todo mundo que gosta da música. Isso aqui é um pouco mais pra quem é nerd de música, sabe? Pra quem quer entender mesmo todos os processos. Os outros eu acho que eles são leituras mais fluidas, pra pessoas que não são tão obcecadas por música, acho que eles também funcionam. E essas são as minhas dicas, espero que ajude alguém como ajudou a mim nesse momento. Beijo e bom resto de climatias. Obrigado, Clarice. Ótimas dicas. Eu não conheço o trabalho do Hanif, mas não conhecia esse livro. Vou dar uma sacada. Primeiro que ela citou. O Nossa Banda Podia Ser Sua Vida, eu já tinha comentado aqui no Climatias e é excelente. Inclusive fica um gancho, porque ontem o Theo comentou sobre o Mate-me Por Favor. E o Nossa Banda, do Michael Azerrad, ele é meio que uma continuação do Mate-me Por Favor focado nos Estados Unidos. Um comentário rápido também sobre o livro do David Byrne, que realmente é um livro feito para quem é nerd de música. Eu acho que um dia eu vou dedicar aqui uma edição do programa sobre esse livro, porque ele é muito bom. Mas eu acho que ele é também indicado para quem não é nerd de música, inclusive para poder se tornar, né? É bem foda. Grandes livros. O Dance of Days, eu nem sabia que tinha edição brasileira. Eu conheço o livro da importância e tal, nunca li. Bom saber. Ótimo. Obrigado, Clarice. E ela comentou também sobre a tradução do Nossa Banda, que é do Zé Augusto Lemos, primeiro editor da Bis, o Scott, e a Marília Melcher. E é muito boa mesmo. Eu sou tradutor, então sempre que eu leio o livro traduzido, eu fico caçando. Putz, isso aqui podia estar escrito de outro jeito, isso aqui no original deve ser tal coisa, e deu pra sacar que os caras fluíram muito bem aí. Parabéns. Recomendo, inclusive, por conta da tradução. Falar de livro, né? Já que estamos falando de livro, vou pegar um clássico aí, tanto da era hippie quanto do chamado novo jornalismo. Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test, o teste de ácido do que suco elétrico.
Não sei se esse livro foi lançado no Brasil. É um livro que o Tom Wolfe, que é conhecido como um dos principais nomes do chamado New Journalism, né, o novo jornalismo, que é um movimento jornalístico que acontece nos Estados Unidos a partir dos anos 60, que tenta reler o jornalismo de uma forma menos objetiva e factual e buscando elementos de literatura para tornar a leitura mais saborosa, né? E a partir disso também vários livros são lançados, né, a partir desse movimento. Esse movimento o próprio Tom Wolfe coloca como originário ali com A Sangue Frio, do Truman Capote, que é escrito acho que 15 anos antes, e que é é um trabalho jornalístico, mas com esse viés literário, né? Literatura de não ficção, como eu sempre falo. E é uma pena que aqui no Brasil a gente não tenha tantos jornalistas que tenham esse apreço, né? Embora tenha, né? Uma galera boa, mas isso não é amplamente difundido, né? A gente sempre associa jornalismo à formalidade, à objetividade, à forma como a notícia é apresentada, mais do que a fluidez, a coisa mais subjetiva do jornalismo, né? Que é mais difundido principalmente na Europa e também tem nos Estados Unidos. Nesse livro, Tom Wolfe acompanha por 3 semanas a trupe do Ken Kesey, que é um dos pioneiros do ácido lisérgico nos Estados Unidos. Ele faz a conexão entre a geração da literatura beat e os hippies em vez de simplesmente atravessar os Estados Unidos com seu carro ou de carona, ele arruma um ônibus escolar daqueles antigos e junta um monte de maluco para justamente atravessar os Estados Unidos. A conexão com os beats é até literal, porque o primeiro motorista desse ônibus, que se chamava Further, que estava colocado ali naquela placa de destino, o ônibus todo pintado com cores psicodélicas, né, óbvio. Further quer dizer mais longe em inglês, só que Further escreve F-U-R-T-H-E-R. Só que a versão deles é T-H-U-R, então tinha esse trocadilho entre futuro e mais longe, né, onde que eles poderiam ir. E eles basicamente chegavam com a festa, era um circo ambulante, né? Chegava ali com a festa onde fosse, pá, liberava som, às vezes tinha banda tocando, tem a conexão com o Grateful Dead, tem a conexão com os Hells Angels também, que é outro grupo que vai se formando na mesma época. E faziam aquele quissuco ali, batizado com ácido, LSD, comendo solto, e todo mundo naquele ritualão, ripão, todos somos uma coisa só. E o Tom Wolfe acompanha esse ritual por 3 semanas, ele não grava, ele não faz anotações, ele vai tudo de cabeça e escreve um livro que depois o próprio Ken Kesey leu e ficou impressionado como ele conseguiu ser objetivo, inclusive sendo com essa narrativa mais subjetiva. Tipo, o cara ficava ali no canto, a gente achava que ele estava só olhando e o cara estava registrando tudo com a memória dele. Um livraço, engraçadaço. Essa trupe do Ken Kesey era conhecida por Merry Pranksters e inspirou, né, essas viagens de ônibus inspiraram tanto o Magical Mystery Tour dos Beatles, o Magic Bus do The Who, enfim, uma série de outros momentos em que hippies pegam carona. Eu falei do Neil Cassidy, mas esqueci de comentar, né, que o Neil Cassidy é o motorista que dá carona pro personagem do Jack Kerouac no primeiro livro da geração Beat, que é On the Road, traduzido no Brasil como Pé na Estrada, livraço também. Muito bom esse livro, e ele lembra que a qualidade jornalística ela não é isolada em determinadas pessoas, que qualquer pessoa pode fazer jornalismo, né, desde que saiba escrever, entreter e segurar os fatos, né, contar as coisas como elas realmente foram. Mesmo que dizendo que esse é o meu ponto de vista, né, o que é uma questão que eu acho bem razoável. Acho que esse papo de imparcialidade jornalística é unicórnio, não existe não. Vou encerrar o programa de hoje e vou chamar mais um convidado. Vou chamar o André Marques, lá de BH, que está acompanhando o Climatias desde o começo e me surpreendeu ao dizer quanto tempo que ele acompanha o próprio Trabalho Sujo.
Eu o encontrei com ele num show do Loborges em BH, acho que em 2018, se não me engano, que teve a abertura do... fugiu o nome agora, banda mineira ótima, fugiu o nome agora, não vou lembrar. Enquanto eu estiver ouvindo aqui as dicas do André, que são muito boas. O André sempre comenta nos vídeos do YouTube dando alguma outra dica. E eu já falei pra ele, repito aqui em vídeo, faz o teu blog, cara, faz o teu blog, tem muita coisa boa, inclusive isso vale para todo mundo que eu tô chamando, tanto para dar a dica como convidado, quanto os espectadores que estão chamando, né? Porque também é outra questão jornalística que a gente poderia abordar mais. Esse lado de que, por exemplo, é uma tentativa que eu estou me esgueirando por ela cada vez mais, fazer jornalismo não noticioso. Não necessariamente falar do que está acontecendo agora, como por exemplo, hoje a gente ficou sabendo o STF reagindo com mais do que nota de repúdio em relação ao caso dos fake news, mais bolsonarista sendo enquadrado, muito bom. Também coloquei no Trabalho Sujo a aparição do Emicida no Faustão, e ele debulhou, falou um discurso ali rápido e matou a pau, misturando pandemia, racismo e abismo social. Muito bom. Mas tem um jornalismo que ele não necessariamente fala do que está acontecendo agora, né? Que é exatamente essa coisa do Climatias aqui, né? Eu estou puxando coisas que aconteceram em épocas diferentes. Vocês também estão colaborando, tanto quem eu convido quanto quem se autoconvida, estão dando dicas de cunho jornalístico, né? Então fica aí essa reflexão. Diga lá, seu André, quais são as suas dicas? Bom dia, Matias. André Marques, meu nome, sou leitor do Trabalho Sujo. E agora vai. Bom dia, Matias. André Marques, meu nome, sou leitor do Trabalho Sujo há mais de 15 anos. E é um prazer participar aí do Climatias. Eu fiz alguns comentários no início do Climatias, né? E aí eu vou indicar algumas coisas que eu já tinha dito anteriormente lá nos comentários do YouTube. Primeiro é a HQ O Eternauta, né? Maravilhosa. Essa aqui é a edição 2, é a segunda parte. Esse aqui é uma releitura que o autor original, Oster Held, acho que é assim que pronuncia, fez em 69. Essas duas não são tão maravilhosas quanto a original, que é de 59, saiu aqui pela Martins Fontes, é maravilhosa. Eu acho que é uma HQ que fala um pouco sobre o que a gente está vivendo, assim, eu acho que é imperdível. Segunda coisa que eu queria indicar é a série do André Barcinski chamada História Secreta do Pop Brasileiro, maravilhosa. Ele pega naquilo que o pessoal chama de música brega, né? Mas ele trata do assunto com muito respeito, com muito conhecimento de causa, e é bem legal, assim. Acho que é imperdível essa série, muito emocionante, inclusive a narração do Arrigo Barnabé. A outra coisa é indicar um filmaço francês, saiu ano passado, chama Os Miseráveis. O diretor é Led Lee, eu não sei pronunciar o nome. Me remeteu a outro clássico do cinema francês, que é dos anos 90, chamado Ódio. Mas esse é fenomenal. É um filme que tem uma cena, uma última tomada, assim, tão antológica quanto Os Incompreendidos, do Truffaut, maravilhosa. E eu acho que faz uma trilogia bacana, entre aspas, né, que uma trilogia com o Bacurau e com o Parasita. Eu acho que são 3 filmes que explicam como é que a gente chegou aqui. Eu queria também indicar, para quem ainda não viu, né, Twin Peaks, né, para mim é a melhor série de todos os tempos. Acho que dispensa comentários, do David Lynch, e a parte 3 eu acho que é ainda mais antológica. Discos, eu acho que vale a pena ouvir Blue da Johnny Mitchell, né, quem gosta de música depressiva e tal, música triste, mas belíssima, maravilhosa, é um dos discos da minha vida. Quiser uma coisa mais alegre e também um pouco obscura, vale a pena procurar o disco Steve McQueen, do
de uma banda que chama Prefab Sprout, que é lindo, um pop maravilhoso, assim, dos anos 80, perfect pop, né, o pessoal chama. E para quem tiver condições, né, de procurar nos torrents aí, a caixa antológica do Dylan, More Blood, More Tracks. São 6 CDs e assim, consegue superar o disco que já é maravilhoso, que é o Blood on the Tracks, porque tem as faixas do disco e tem outros outtakes maravilhosos. Queria também indicar um site do jornalista do G1, Mauro Ferreira. Ele tem feito, há 80 dias, ele tem feito dicas de quarentena com o título Discos para Descobrir em Casa. É muito legal, ele pega discos brasileiros obscuros, ou os discos menos insensados de alguns artistas e faz uma resenha bacana. Eu acho que vale a pena acompanhar. No YouTube tem um vídeo, e aí tem que procurar porque ele tem saído do ar várias vezes, mas dá pra achar. Chama-se João Gilberto Live in Tóquio, em alta definição. É um DVD que saiu no Japão, maravilhoso, com o João Gilberto tocando assim lindamente, no auge da forma, nos anos 2000. Não sei se é de 2006 a gravação. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? E ela em casa tá daquele jeito. Então a gente tem criado coisas para ela fazer, um pouco longe das telas, né? Mas todos os dias agora eu tô passando um desenho clássico para ela. Ultimamente eu baixei os episódios do Tiny Toons, né? E ela tem adorado. E acho que a última dica que eu gostaria de dar é esse livro aqui que eu tô lendo. Eu acho que já é o 10º e tantos, quase 20º livro sobre o Dylan que eu leio, mas esse é lindíssimo, A Balada de Bob Dylan. É um crítico com olhares mais impressionistas sobre vários shows do Dylan, 4 shows especificamente, de várias épocas. Abraço. Obrigado, André. Grandes dicas. André cortou seco porque estava olhando para o relógio e esqueceu de dar uma última dica. Ele escreveu isso. Avisa aí que não tentem cortar o cabelo em casa. O cabelo tá tranquilo, cara. Pelo menos que deu para ver aqui. Acho que tá tranquilo. Bela camiseta. Belas dicas também. Eu vou fazer algum comentário rapidinho sobre elas. Twin Peaks, sem comentários. O Eternauta é um HQ argentina que foi lançado entre 59 e 60 e poucos, como tira, e ele falou que tem a ver com essa época que a gente está vivendo, porque tem uma época que baixa essa é a premissa inicial, né? Baixa uma tempestade de neve em Buenos Aires e morre um monte de gente ao mesmo tempo e ninguém sabe o que está acontecendo. Essa é a premissa original. Eu não tinha pensado no Eternauta, nem tinha lembrado. Acho que vale inclusive depois dissecar um pouco mais esse quadrinho excelente aqui, como uma metáfora para a quarentena, né? Eu sempre fico com aquela coisa de Eternauta. J.J. Abrams deve ter lido esse quadrinho antes de escrever o Lost. E fazer um comentário, os discos que ele falou também, né? O Blue da Johnny Mitchell, impecável, como tudo dela. O Prefab Sprout, que chama Steve McQueen, nos Estados Unidos ele chama Two Wheels Good. É um descasso, porque eles tiveram um problema com direito autoral, mas é um descasso lindo, maravilhoso, maravilhoso. E ele fala também da caixa do More Blood, More Tracks, então fica uma dica para você mesmo, André. Um dos melhores livros do Dylan que eu já li, não sei se você leu, que chama A Simple Twist of Fate. Bob Dylan and the Making of Blood on the Tracks, justamente o disco que você menciona aí, a caixa, né, que disseca o Blood on the Tracks, que é o disco de 75 do Dylan, escrito pelo Andy Gill com o Kevin Odegaard. Muita gente confunde o Andy Gill, escritor, que escreve sobre música, crítico musical, e que faleceu no ano passado, com o Andy Gill, guitarrista do Gang of Four, né? São duas pessoas diferentes. O Andy Gill infelizmente faleceu no começo desse ano, mas o Andy Gill, o escritor, ele tem alguns livros escritos sobre o Dylan, e esse Blood on the Tracks é um dos melhores. Claro que tem os livros do Greil Marcus, mas eu acredito que você já tenha lido eles. Inclusive alguns foram lançados no Brasil, pelo menos um acho que foi lançado no Brasil. Mas é isso, encerrando aqui mais um Climatias diário, mais de 25 minutos, está tranquilo, estourei um pouquinho, né, mas não muito, certo? Mais uma coisa que eu ia falar, quarta-feira, dia de newsletter, já falei, bom, enfim,
Amanhã eu lembro. É isso, encerrando mais um Climatias. Amanhã tudo de novo. Bom dia.